evangelista André Martins, e faz com que ele fale o que tu quer falar, de maneira que a tua igreja seja exortada, como a tua igreja seja edificada e consolada, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Agradecer também a todos vocês que estão conosco aqui, unidos e reunidos na presença de Deus. Estou muito feliz por tudo que Deus tem realizado nessa obra. E hoje também estou feliz pela visita da mãe do Mateus. Não sei como é o nome da senhora, seja muito bem-vinda, viu? Fiquei muito feliz com a sua visita aqui. Creio que Deus tem um propósito nesta noite. Em nome de Jesus eu creio. E quero compartilhar uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Isso. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Podem sentar no nome de Jesus. Só até aqui. Igreja, nesse momento, eu peço para que vocês fiquem ligados, porque nesse momento, se você tiver um bom discernimento espiritual, nós compreendemos que está tendo uma batalha no mundo espiritual. Nós estamos aqui para buscar as bênçãos que Deus tem para nós. Só que está havendo uma batalha aqui dentro da igreja. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele quer impedir que você receba da parte de Deus aquilo que Deus preparou para a sua vida nesta noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que os céus estão abertos, que você vai receber as provisões de Deus para a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite estarei falando aqui de Naamã. Naamã, a Bíblia relata que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito valoroso. Ele era um homem que tinha prestígio. Ele era um homem que tinha uma boa reputação. Ele era um homem que ele era um herói de guerra. Só que tinha uma vírgula na história de Naamã, que porém Naamã era um homem leproso. Então, aqui no versículo 1, a Bíblia está relatando as qualidades de Naamã, como se fosse a biografia de Naamã, falando que ele era um homem, que ele era um general de guerra, que ele era um homem poderoso, que ele exercia um bom cargo, que ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. Só que na vida de Naamã tinha um porém, que porém ele era leproso. E
assim também como nós temos os nossos poréns. Talvez você pode ter tudo que você precisa, dinheiro, carro, família, mas às vezes você pode ter um porém. Eu posso ter um porém. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela tem um problema espiritual. Ela pode ter uma depressão, pode ter uma ansiedade. Naamã, ele tinha uma lepra. E na época de Naamã, a pessoa que tinha lepra era considerado uma pessoa impura. Ela deveria sair da sociedade porque ela tinha lepra. E naquela época, a lepra não tinha cura. Então ela tinha que se afastar porque aquela lepra era contagiosa. Só que até aquele presente momento, a lepra de Naamã ainda não estava exposta em todo o corpo dele. Estava aparecendo apenas por debaixo da farda dele. Ou seja, ele ia para as guerras, ia guerrear. Quando ele chegava na casa dele, ele tirava a farda dele, tirava a armadura dele, e por debaixo estavam as feridas abertas. E a Bíblia relata que por meio de Naamã, Deus deu a vitória à Síria contra o povo de Israel. Então, através deste homem, Deus deu uma vitória contra o povo de Israel. E quando eles estavam guerreando contra Israel, eles trouxeram uma menina cativa. Eles sequestraram muitas pessoas, assim como está tendo as guerras hoje em dia, né? Da Palestina contra Israel. Eles sequestram as crianças. Dessa forma aconteceu aqui. Eles sequestraram, eles trouxeram uma menina israelita e ela veio para ficar escrava na casa de Naamã. Então essa menina, ela passou a morar na casa de Naamã como uma criada, como uma escrava. E é muito interessante a história dessa menina, porque se a gente se colocar na situação dela, nós não faríamos o que essa menina fez. Porque ela, ao perceber que Naamã, porque ela estava morando dentro da casa dele, ao perceber que Naamã, ele tinha uma lepra, ele era leproso, naquele momento, se fosse eu ou você, a gente olharia para Naamã e dizia assim: o Naamã, ele é um vilão, é um cara que me tirou da minha família, é um cara que matou muitos dos meus descendentes, dos israelitas, e eu estou aqui e tenho uma oportunidade de descontar e de querer amaldiçoar ele por tudo que ele fez por mim. E eu estou aqui numa situação que não é nada agradável, porque ela estava numa situação que ela era uma escrava. Mas o coração dessa menina foi o que me chamou muita atenção. O coração dela, as palavras que ela falou ao perceber que Naamã tinha lepra. Ela disse assim: ah, se o meu Senhor soubesse que tem um homem lá em Samaria, chamado profeta Eliseu, ele curaria ele da sua lepra. Ou seja, ela não pagou o mal com o mal. Ela se cumpriu essa palavra que está escrita aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, ela, no lugar de ela amaldiçoar, no lugar de ela proferir palavras contrárias na mão, desejar a morte dele, ela deu uma palavra de direção para o Naamã. Ela disse que se ele fosse até em Samaria, o profeta Eliseu iria curar Naamã daquela doença. Então,
essa menina, por ela ser israelita, por ela ter os valores e os princípios da palavra de Deus, ela certamente ela conhecia o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus da graça, porque no momento oportuno que ela era para ter descontar aquilo que o Naamã fez com ela, com a família dela, ela fez para abençoar Naamã. Então agora nós vamos meditar os passos para o processo de cura da lepra do Naamã, que ocorreu quando? O primeiro ponto foi quando ele ouviu que a serva dele, essa jovem israelita, ela falou que se ele fosse em Samaria, ele iria ser curado da lepra. Então o primeiro passo que nós vamos aprender nessa noite é que ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ela ouviu a palavra de Deus através da menina. Então com isso eu aprendo a importância que todos nós aqui temos de carregar essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós temos que ser boca de Deus onde nós estivermos. Se a gente estiver em algum local, tiver uma pessoa lá precisando, a pessoa está passando pela dificuldade, você pode dizer para ela: olha, eu creio que Deus pode te curar dessa depressão. Eu creio que Deus ele pode te abençoar financeiramente. Nós carregamos essa mensagem. E o primeiro passo para o processo de cura de Naamã foi quando ele ouviu a mensagem. Então ele ouviu a mensagem e ele teve fé. Só que ele colocou a fé dele em ação, em prática. Ele pegou e pediu para o rei da Síria, como ele era um homem que tinha muito prestígio, ele fez uma carta e mandou para o rei de Israel para ele ir até lá. Só que o rei de Israel, ao ler a carta, ele se indignou, ele não gostou, porque ele pensou que Naamã estava armando uma emboscada para ter outra guerra contra eles. Só que o profeta Eliseu ficou sabendo, e o profeta Eliseu disse ao rei de Israel: mande o Naamã vir, para que ele saiba que aqui em Israel existem profetas e que só há um Deus vive verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então ele mandou a mensagem. Então Naamã pegou os seus cavalos, seu carro e os seus servos e foi diretamente na casa do profeta Eliseu. Quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, ele ficou na frente da porta. O profeta Eliseu não veio até ele, mas o profeta Eliseu enviou um mensageiro dele com uma mensagem. Ele disse para ele: você vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Quando o mensageiro de Eliseu chegou para Naamã e falou essas palavras, ele se sentiu confrontado, porque Naamã, ele não tinha só uma lepra na alma, ele tinha também muito orgulho, porque ele era um homem orgulhoso, porque ele era um comandante, ele era um homem que liderava, tudo tinha que ser do jeito dele. Então o que ele falou? Eu pensei que o profeta Eliseu ia sair lá da casa dele, ia colocar a mão na minha cabeça, ia orar no nome do Deus dele e eu iria ser curado. Ou seja, ele queria que fosse tudo da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. E aí ele disse: não são porventura Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores do que esse rio aqui, esse rio sujo aqui do Jordão? E aí ele se indignou e quis ir embora nesse momento. E um dos servos dele chegou para ele e disse assim: mestre, o profeta te mandou fazer uma coisa fácil, para você se banhar 7 vezes e você ficar curado. Se fosse uma coisa difícil, você não faria?
E aí caiu a ficha em Naamã, por conta que ele tinha uma necessidade. E aí caiu a ficha nele, nesse momento. E aí ele quebrou o orgulho e viu que ele estava precisando. E também nós aprendemos a importância de andar do lado das pessoas certas no nosso momento de crise. Porque nesse momento, Naamã, ele estava com a mente perturbada, querendo tudo do jeito dele, mas os servos que estavam ao lado dele estavam torcendo por ele, desejando que ele fosse curado. Chegaram para ele e disseram: Naamã, o profeta te pediu uma coisa simples, vai fazer, tu vai ser curado. Já pensou quando você está andando do lado daquelas pessoas que ela está ali do seu lado, mas não te apoia em nada? Ela vê que vai ser pior para você, ela diz: rapaz, não vai ser do teu jeito, vamos embora mesmo. Ou seja, nós temos que andar do lado de pessoas que estão torcendo para o nosso bem. Temos que andar do lado de pessoas que querem ver o nosso bem. E nós sabemos que existem muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, mas estão só ali, observando a nossa vida, sugando a nossa energia e desejando palavras negativas. Eu tenho aprendido com Deus que às vezes uma palavra negativa é pior do que uma macumba. Uma pessoa fazer macumba para o outro, a pessoa está do lado da pessoa e desejando coisas más para a pessoa. Então, naquele momento, foi o segundo passo para o processo da cura de Naamã. O primeiro passo foi quando ele ouviu a mensagem. Ele acreditou na mensagem que a menina falou, ele teve fé, ele entrou em ação, ele teve uma atitude e foi lá. Só que ali ele tinha que passar pelo segundo processo. Ele tinha muito orgulho, ele era um homem orgulhoso, ele era um general de guerra, ele era o homem mais importante do exército do rei da Síria. E ali naquele momento ele percebeu a necessidade dele, e aí ele quebrou o orgulho dele. E aí ele foi se banhar no Rio Jordão. Só que o profeta disse que ele tinha que se banhar 7 vezes. Por quê? Porque primeiro ele quebrou o orgulho, e agora ele, que era um homem que mandava, ele agora tinha que obedecer tudo que o profeta falou para ele. Então agora o outro passo para o processo de cura dele foi a obediência. Então a obediência, ela nos leva a chegar no nosso milagre. A obediência a Deus, ela faz com que nós venhamos receber o nosso milagre. Porque Deus, ele nos dá uma direção, e nós temos que obedecer a Deus e seguir com fé e crer pela fé que nós vamos ser curados. O Deus que está aqui nesta noite, ele tem poder de curar todas as suas feridas, todas as suas enfermidades, todos os seus problemas. Deus tem poder para curar. Só que nós temos que mergulhar 7 vezes. Nós temos que mergulhar. O número 7 é o número da perfeição. Nós temos que mergulhar no Senhor. Temos que ouvir a palavra deles, temos que ter obediência e temos que exercer a nossa fé. Então Naamã, ele foi curado. Ele teve perseverança, ele teve humildade, ele quebrou o orgulho dele, ele obedeceu a palavra do profeta, e naquele momento ele foi curado. Ou seja, ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa posição social, ele tinha tudo, mas tem coisas que eu e você só podemos receber da parte de Deus. Nenhum médico poderia curar a lepra dele. Às vezes você já tem tomado remédios, você tem ido fazer terapia, você tem buscado todos os mecanismos, todos os recursos aqui da terra. Só que existem coisas que Deus, ele preparou para te entregar, para te dar o teu milagre. Por isso que tem coisas que você só vai conseguir na presença de Deus. E ele foi curado. E naquele momento que ele foi curado, ele reconheceu ao Deus de Israel. E Naamã, ele pertencia a um povo que era pagão. O povo da Síria,
eles adoravam as estátuas, eles adoravam ídolos, e naquele momento que ele recebeu a cura dele, ele foi até o profeta Eliseu, pediu perdão a ele e disse que nunca mais ele ia adorar esses deuses que são falsos, só ia adorar o único Deus que é vivo e verdadeiro. Quem pode dar glória a Deus para esse Deus? Então, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para esse Deus, para esse Deus, para esse Deus que é um Deus misericordioso. Deus, Ele não olha para a situação que nós estamos hoje, Ele olha para o que nós vamos nos tornar em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê. Deus já vê você sendo transformado, sendo lavado e remido pelo Espírito Santo, e você trabalhando na obra de Deus. Eu creio que Deus ele vai fazer uma grande obra nessa igreja aqui, na vida de todas as pessoas que estão vindo para esse culto. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é salvar a nossa alma. Então, para isso, Ele quer que nós venhamos aprender a sua palavra, nós venhamos ser servos e servas de Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos estar constantemente lendo a palavra de Deus e colocando Deus em primeiro lugar, assim como bem diz a sua palavra em Mateus capítulo 6, versículo de número 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é bem verdade, igreja, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, você pode ter a certeza absoluta, convicção de que Ele realiza todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Tudo aquilo que você coloca diante de Deus, Ele realiza. E a promessa de Deus, Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque nós somos limitados. Nós conseguimos enxergar as bênçãos de Deus até um certo alcance. Agora imagina que Deus diz que os planos deles são bem mais altos do que os nossos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os planos de Deus para nossas vidas, planos de paz e de prosperidade. Então nós temos que buscar esse Deus, para que Deus Ele possa nos tratar, Ele possa curar as nossas feridas, feridas na alma, feridas no corpo e no espírito. E tem coisas que nós só iremos alcançar, só iremos ser curados através da obediência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus Ele tem uma promessa de nos libertar, só que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nós temos que nos tornar disciplinados a ler o manual, que é a palavra de Deus. Nós podemos ler todos os dias 3 capítulos da Bíblia por dia. Em um ano nós vamos ler 1189 capítulos. Nós vamos fazer uma leitura anual. E com isso, à medida que Deus vai vendo que nós estamos orando, estamos lendo a palavra, estamos nos consagrando, aí Deus Ele vai estender a mão dele poderosa, e você vai perceber que você foi curado. Você vai perceber que a sua vida já melhorou e você nem percebeu. Foi assim, foi um processo que você vai lendo e vai descansando o seu coração nele. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo apresentai diante de Deus pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então nós temos que aprender a descansar o coração no Senhor. Nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã, ele pertence a Deus.
nós temos que fazê-lo hoje, nós temos que dar o nosso melhor hoje. Nós precisamos hoje, ao acordarmos, colocar Deus em primeiro lugar, dobrarmos o nosso joelho e agradecer a Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Eu apresento a minha família, o meu dia, eu consagro tudo em tuas mãos. E com isso, essa oração de gratidão, quando você está expressando a sua gratidão a Deus, o seu coração está atraindo a paz de Deus, que excede o nosso entendimento. Porque você apresenta diante de Deus. Quando é o meu dia, você faz outra oração e vai ler a palavra. E aí Deus ele vai derramando a paz. E você tem que declarar. Você tem que declarar a palavra de Deus na sua casa. Você estende as mãos e diz: Pai, eu declaro que o Senhor abençoa a minha casa. Com muita paz, abençoa a minha mãe, abençoa a minha esposa, abençoa a minha filha. Deus te deu autoridade. Deus te deu essa autoridade para você usar a palavra dele e para você ter intimidade com ele. E quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você busca Deus, mais você vai adquirindo os dons do Espírito Santo, que é a paz, que é o amor, que é a benignidade, que é a bondade. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. O domínio próprio, a mansidão, o equilíbrio, tudo isso vem através do Espírito Santo. E qual é a forma que nós precisamos? Nós temos que treinar, nós precisamos condicionar a nossa mente diariamente. Nós já estamos acostumados de outra maneira. A gente acorda, já vai logo para a rede social, ou vai para o trabalho, ou vai para a academia, ou vai atrás de fazer alguma coisa e deixa para depois. Então, como nós estamos começando esse ano, um ano novo, nós precisamos plantar da forma certa, para que no final do ano nós venhamos colher os frutos da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Por exemplo, a vida ela é feita de ciclos. Nesse momento, se o que nós estamos passando hoje é fruto que nós estamos colhendo de 5 anos para cá, de 2 anos para cá, só eu tenho uma boa notícia para você. Todo ciclo, toda semeadura, ela tem um final. Tudo quando o agricultor ele vai plantar, ele faz um plantio, quando ele chega aqui, ele vai colher aquela safra. A partir daqui, a partir de agora, janeiro de 2024, se você passar a plantar diferente e a lutar no espiritual, buscando a sua paz, buscando a sua saúde emocional, a sua saúde física e pedindo a Deus sabedoria, direção do Espírito Santo, e todos os dias você plantar dessa forma correta, quando for no final do ano, você vai estar colhendo os frutos das suas escolhas. Você escolheu fazer o melhor. Qual é o melhor? É a parte de Deus. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu a bênção de Deus. Então, que nós possamos aplicar essa mensagem na nossa vida, diariamente, né? Nós não podemos ter orgulho de quando nós estamos precisando de algo. Nós estamos precisando, nós temos que pedir. Nós podemos pedir a algum irmão nosso, um pai, um primo: olha, eu estou passando por isso, eu não estou bem. Nós precisamos pedir ajuda. E também nós precisamos pedir a Deus uma direção. Deus, fala comigo, eu quero ser curado. Pai, eu estou com uma tristeza profunda, eu não consigo dormir bem. Toda vida que eu vou dormir, eu fico tendo pensamentos negativos. Isso é espiritual. Isso é maligno. Você tentar dormir e aí você fica pensando e não consegue dormir bem, porque você não consegue encontrar a verdadeira paz. E a paz, ela é um fruto do Espírito Santo. Como é que nós vamos escolher as coisas do Espírito se não for pela palavra de Deus? Então que nós possamos meditar nessa palavra, nós possamos colocar em prática todos os
fé. Você vai fazer um ato de fé. Você vai chegar na sua casa e vai se dedicar. Você vai criar um cronograma de estudo da palavra de Deus. Todos os dias eu vou ler 2, 3 capítulos da Bíblia. Eu vou ter meu momento devocional com Deus. Eu vou ter meu momento de louvor. Vou ter meu momento de oração. E com isso você vai estar pedindo que Deus Ele possa curar todas as suas enfermidades, todas as suas feridas. E eu creio em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, que Ele vai curar todas as suas feridas. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja nessa noite. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Nesse momento, eu peço que você venha até aqui na frente, para que nós possamos fazer a nossa oração final. Nós iremos dar a bênção apostólica. O pastor Bessa está aqui com o óleo ungido. Quem estiver precisando de oração, quem estiver com alguma enfermidade, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da intercessão, nós cremos no poder do clamor, nós cremos no Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez essa igreja, porque a igreja do Senhor Jesus